Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Adoração. Nós estamos começando esse programa onde nós abrimos a Palavra de Deus, nós estudamos a Palavra de Deus e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você é o que parece ou você parece o que não é? Bom, talvez a pergunta possa parecer um pouco confusa, mas nós vamos desenvolver ela ao longo dessa mensagem. Então, fique aí, não saia, voltamos logo. Falei que seria rápido, já estamos de volta para responder aquela pergunta que eu fiz logo no começo. Você é o que parece ou você parece o que não é? Bom, nós vamos desenvolver essa pergunta, nós vamos responder a essa pergunta, mas antes disso eu queria falar para você de um presente. Nós aqui da Novo Tempo temos um presente muito especial para você. E olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos, é esse curso bíblico, essa revista Deus Me Ouve. Talvez você tenha dúvidas a respeito da oração, talvez você às vezes ore e insista na oração e diz assim, poxa, mas Deus não está me ouvindo porque eu oro, peço, clamo e nada acontece. Talvez você tenha outras dúvidas a respeito da oração. Eu tenho certeza que esse guia de estudo vai ser muito útil, vai ser uma bênção para você, vai ser uma bênção na sua vida. E eu queria falar para você que esse guia de estudo é completamente gratuito. Os Anjos da Esperança já pagaram por ele. Você não precisa pagar nada. Pensa só, é um presente para você conhecer, estudar mais a Palavra de Deus, se aproximar mais de Deus e aprender, quem sabe, a orar. Talvez você não saiba como orar, esse curso vai ensinar você. Talvez você já saiba, mas tenha dúvidas, esse curso vai ensinar você. É um curso gratuito e que só tem benefícios para você e vai aproximar você ainda mais de Deus. E aí agora você se pergunta, ok, mas e como eu faço para receber então essa revista na minha casa? Como eu faço para ter essa revista? Porque ela vai chegar na sua casa de forma totalmente gratuita. Você pode ligar para a gente em horário comercial ao longo da semana no número 0, operadora 12, 21 27 31 21. 0, operadora 12, 21 27 31 21. Você também pode escrever no WhatsApp daqui da Escola Bíblica. Anota o número aí, 12 98244 4449. 12 98244 4449. Você salva esse número na sua agenda de contatos, você escreve aqui para a nossa equipe da Escola Bíblica e diz assim, olha, eu queria um curso bíblico, lá o Deus Me Ouve. E aí a Escola Bíblica vai conversar um pouco com você, vai pegar algumas informações e vai enviar para a sua casa totalmente gratuito. Você pode ainda fazer o pedido desse curso bíblico através do site novotempo.com/escola bíblica. Veja só, você pode ligar, você pode escrever, você pode entrar no site. Nós realmente queremos dar esse presente para você. E você então tem inúmeras opções para poder pedir e receber gratuitamente aí na sua casa. Gostou do presente? Certamente, eu sei que você amou esse presente e que você vai pedir essa revista. Agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos pedir a direção de Deus no estudo da palavra nesse momento. Eterno Deus, amado Pai, te pedimos que o Senhor nos dirija agora ao abrir a Tua palavra, que nós possamos, Deus, entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, que nós possamos aprender mais de Ti. Nós te pedimos isso, Deus, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, repito a pergunta. Você é o que parece ou você parece o que não é? Sabe, no mundo hoje que nós vivemos, as aparências, elas
tem alguma relevância, ela tem um significado. Muita importância se dá para a aparência. Por isso a pergunta, você é aquilo que você parece, aquilo que você aparenta? Ou você aparenta algo que você não é? Há muitos que têm essa aparência, aparentam algo que de fato não são. Alguns fazem isso de forma proposital. E eu lembro que certo dia eu estava vendo um vídeo de comédia, e nesse vídeo caminhava pela rua um homem, e ele encontra ali na sarjeta um amigo, alguém que ele conhecia. Todo sujo, parecia um mendigo que estava pedindo dinheiro. Ele para ali, rápido, ele olha e diz, mas fulano, eu vi ontem nas suas redes sociais, você foi promovido, você estava super bem. O que aconteceu? Porque isso foi ontem e hoje eu estou te vendo aqui pedindo dinheiro. O que aconteceu com você? O que está de errado? E esse amigo que estava ali na sarjeta, que estava pedindo esmolas, ele disse assim, não, está tudo certo. Você viu certo. Você não viu nada de errado. Eu realmente fui promovido no meu trabalho. Só que é o seguinte, eu fui promovido nas redes sociais. Eu tenho duas vidas. Eu tenho a vida das redes sociais e eu tenho a vida real. A vida real é isso que você está vendo agora. Mas se você for olhar no meu Instagram daqui a algumas horas, você vai ver que a nossa empresa foi comprada por uma multinacional e que nós agora vamos ser, e eu agora vou ser sócio de uma multinacional. Ou seja, na rede social está tudo certo comigo. Está indo de vento em popa os negócios, tenho um bom emprego, sou um milionário. Mas na vida real, é isso aqui. E claro, era um vídeo de comédia, ele tentava aumentar um pouco o que acontece muito hoje nas redes sociais. Porque as pessoas mostram algo que muitas vezes não é de fato. Às vezes, casais postam fotos viajando, sorrindo, felizes, mas por trás vivem em pé de guerra. Às vezes, uma pessoa posta fotos ali, saindo, comendo, se divertindo, mas vive uma vida triste. E ela tenta aparentar algo para as pessoas que não é. Esse é o tipo de aparência proposital. Será que você faz isso? Será que eu faço isso? Porém, há uma outra forma também de nós aparentarmos algo. Recordo que certa vez, na minha adolescência, eu estava dentro do ônibus, voltando para minha casa. Eu estava ali na porta de saída e na parte ali do começo do ônibus, eu vi uma jovem, uma adolescente também, mais ou menos da minha idade, e ela era muito, mas muito parecida com a prima de um primo meu. E eu tinha absoluta certeza que era ela. E aí ela ia descer antes de mim. E ela veio caminhando e eu parei na frente dela. E olhei bem nos olhos dela. E ela tentou ir para o lado e eu fui para o lado junto com ela, para impedir que ela saísse. E ela foi para o outro lado e eu fui de novo, para impedir que ela saísse. Fiz isso por terceira vez. E sempre fitando ela, esperando que ela me reconhecesse. Foi quando eu percebi que não era a pessoa que eu imaginava. A única coisa que eu consegui fazer foi baixar a cabeça, me escorar, deixar ela passar e esperar ansiosamente pelo meu ponto para que eu descesse e saísse daquele lugar. Porque eu não queria mais que ninguém me visse, eu estava morrendo de vergonha. Eu nem sei o que ela imaginou de mim quando ela desceu. Mas eu era um completamente desconhecido. Eu causei uma impressão para ela que eu não gostaria. Mas ela também causou uma impressão para mim que me enganou. Claro que nenhum dos dois tinham essa intenção. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes, mesmo com boas intenções, nós podemos aparentar algo que não gostaríamos ou não desejamos. Por isso, mesmo nesses casos, nós devemos tomar muito cuidado, devemos pensar muito bem sobre
como nós aparentamos ou o que nós aparentamos que somos. E hoje eu quero compartilhar com você a história de alguém que parecia muito com algo que ele não era. Hoje nós vamos aprender de um personagem bíblico muito famoso, porém a fama dele não é tão boa. Dizem que nós podemos aprender das pessoas por semelhança ou por contraste. Hoje nós iremos aprender por contraste, estudando um pouquinho sobre a pessoa de Judas. Judas Iscariotes é um personagem bíblico que, no Novo Testamento, nós encontramos ali pelo menos 21 referências a Judas Iscariotes. Pelo menos 21 referências. Porém, todas elas estão ligadas à traição. Imagine você, alguém que aparece na Bíblia 21 vezes e todas as vezes em que ele é mencionado, às vezes no próprio versículo ou dentro do contexto, alguns versículos antes ou depois, sempre se menciona que Judas Iscariotes é aquele que traiu a Jesus, aquele que trairia a Jesus, o traidor. Alguém que hoje certamente não nos engana. 11 versículos, pelo menos, vão dizer de forma literal, dentro do próprio versículo, que ele iria entregar ou entregou a Jesus. Mas como eu falei para você, Judas é um personagem que hoje ele não engana ninguém. Mas eu quero ir com você na Bíblia, para nós percebermos que Judas enganou muita gente. Livro de João, capítulo 13. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, se você puder. Nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo de número 29. São alguns versículos, eu sei, mas nós vamos ler e fazer alguns comentários aqui. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Paramos um pouquinho aqui. A Bíblia é muito clara ao afirmar, é muito clara em dizer que eles não sabiam de quem Jesus ou a quem Jesus se referia. Inclusive, ela menciona que Pedro meio que sinaliza assim para a gente, diz assim, pergunta dele, descobre aí quem é, vamos ver se é a gente, ou sei lá, vamos descobrir quem é esse cara, vamos descobrir quem é essa pessoa. Vamos descobrir quem é. Judas acompanhou Jesus em seu ministério. Judas conviveu com os discípulos. E nesse momento, já o momento final, ali que antecede a traição, até aquele momento, Judas conseguiu enganar todos, exceto a Jesus. Mas Judas foi alguém que, durante a sua caminhada cristã, conseguiu enganar a todos. Continuamos lendo. Então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Mais uma evidência de que eles não sabiam. Continuando, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Pergunto: Jesus expôs Judas aqui nesse momento, diante dos discípulos? Porque ele disse assim: aquele a quem eu der o pão molhado, esse é o traidor. E aparentemente, se nós pararmos por aqui, porque ele diz, e ele pegou o pão molhado e o deu a Judas, nós pensamos, Jesus agora revelou, Jesus expôs as intenções de Judas diante de todos. Mas continuando a leitura do texto bíblico, nós vamos perceber que Jesus não fez isso. Continuando aqui agora, o versículo de número 26, Jesus respondeu:
é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27. E, depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele, e então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. E aqui temos a impressão, mais uma vez, de que todos já sabiam, de que todos já haviam tomado conhecimento de quem era o traidor. Mas continuando no versículo 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Até aqui, Judas não havia sido revelado como traidor. Jesus diz assim: aquele a quem eu der o pão molhado, esse é o traidor. De uma forma que nenhum dos outros percebeu. Não me pergunte como, mas Jesus encontrou uma forma de entregar o pão molhado a Judas sem que os outros percebessem. E a intenção de Jesus naquele momento era dizer assim: Judas, eu sei a intenção do seu coração. Judas, eu sei o que você pretende fazer. Jesus revela isso para que Judas ainda tenha uma oportunidade de dizer: eu não vou fazer, eu não vou entregar, eu não vou trair o mestre. Jesus ainda fala ao coração de Judas. E Judas se deixa tomar pelo desejo que ele tinha. Se deixa guiar e dirigir por Satanás. E levanta e sai. E Jesus olha para ele e diz: aquilo que você tem para fazer, faça-o depressa. Faça logo. 28, nós já lemos, mas para contextualizar, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Versículo de número 30. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. E aqui nós vemos o episódio daqui da última ceia, onde Jesus fala ao coração de Judas, mas Judas não ouve. Sabe, se Jesus vivesse hoje, nos nossos tempos, com internet, com redes sociais, com todo o contexto que nós temos hoje, eu acredito particularmente que Judas seria aquele que, durante a multiplicação de pães, ele estaria tirando fotos, gravando vídeos e publicando em redes sociais. Que enquanto Jesus fazia milagres, enquanto eles caminhavam pelas ruas, ele gravaria um vlog de tudo o que está acontecendo, colocaria isso nas redes sociais para divulgar o trabalho de Jesus e o dele. E sabe, não tem nada de errado você tirar fotos, você gravar vídeos, você publicar, nada de errado nisso. Eu mesmo faço isso algumas vezes, apesar de que não sou muito ativo nas redes sociais. Mas eu mesmo faço isso. Não existe nada de errado nisso. O problema é o que está no meu e no seu coração. O problema é a intenção arraigada no coração. O problema é eu querer fazer isso, não para de fato mostrar um trabalho e que sirva de exemplo para outras pessoas, mas para que as outras pessoas vejam e me admirem, para que as pessoas vejam o quanto eu sou bom, o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou um bom cristão. Judas, ele parecia algo que ele não era. Ele parecia ser um excelente cristão. Ele parecia ser um excelente discípulo de Jesus. Ele parecia ser algo que ele não era. E a pergunta que fica nesse momento é: e você? E eu? O que pensam de mim? Será que é algo que de fato eu sou? O que pensam de você? Qual a aparência que você dá? Uma escritora norte-americana chamada Ellen White, inspirada por Deus, ela escreve o seguinte: enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Era Judas Iscariotes. Ao unir-se aos discípulos, esperava assegurar para si alta posição no novo reino. O que havia no coração de Judas?
o desejo de assegurar para si alta posição no novo reino. Ele não havia nem mesmo sido chamado, mas ele queria muito fazer parte daquele grupo, porque ele queria que as pessoas o vissem caminhando com aquele grupo. Ele queria que as pessoas o vissem com o grande mestre que era ali conhecido. Ele tinha esse forte desejo no coração. E aqui vem o meu primeiro conselho para você. Observe as intenções de seu coração. Observe aquilo que grita no seu coração, observe aquilo, por que você faz as coisas. Isso é um trabalho que eu preciso fazer de forma constante. Porque às vezes nós realmente fazemos algo e esperamos uma retribuição, esperamos um tapinha nas costas, esperamos um obrigado. E não está errado isso. O problema é quando isso se torna algo constante, é quando isso se torna um objetivo, é quando eu quero aparentar realmente algo que eu não sou. Eu até faço de forma... não me agrada, eu não gosto do que eu estou fazendo. Mas eu quero as consequências, eu quero os aplausos, eu quero os holofotes. Eu quero que na igreja, as pessoas que me veem na igreja, pensem que eu sou um bom cristão. Não interessa o que eu faço escondido, porque elas não estão vendo. Interessa que, quando eu estou diante das pessoas que eu preciso parecer um bom cristão, eu sou um cristão ativo. Eu canto, eu prego, eu ensino. Observe as intenções do seu coração. Judas, ele se meteu onde ele não foi chamado, desejando assegurar para si alta posição. Nós corremos o mesmo risco inúmeras vezes. Se Judas foi alguém que durante todo o ministério, ao lado de Jesus, ele pôde esconder o seu verdadeiro caráter, posso então crer que ele tinha uma imponente aparência. Ele parecia algo, visualmente falando, ele poderia ter uma imponente aparência, porque você sabe, nós seres humanos valorizamos isso. E é aqui onde entra o meu segundo conselho de hoje. Não julgue pela aparência. Não julgue alguém pela aparência. Seja uma boa aparência, seja às vezes uma má aparência. Às vezes estamos em um dia ruim. Às vezes somos mal educados por um determinado momento. Porque não acordamos bem, porque passamos por um problema. Às vezes somos lobos vestidos em peles de cordeiro. E parecemos muito com algo que não somos. E nós, seres humanos, somos excelentes em ver uma pessoa bem vestida, cheirando bem. Somos excelentes para chegar perto dessa pessoa, para abraçar essa pessoa, para colocar essa pessoa em um lugar de honra. Por outro lado, também somos excelentes para vermos, de repente, uma pessoa mal vestida e mal cheirosa chegar na igreja e tentar se aproximar dela. E às vezes até mesmo, eu já vi isso, tentar tirá-la da igreja. Não julgue pela aparência. Os discípulos julgavam a Judas pela aparência, porque enquanto ele estava com eles, ele parecia muito com algo bom. Mas eles não conheciam o coração. Deus conhece o meu e o seu coração. O que tem no seu coração? O que tem no meu coração? E agora então eu parto para o nosso terceiro e último ensinamento da mensagem. Aceite a mudança que Cristo quer fazer na sua vida. Uma vez que você perceba, uma vez que você identifique aquilo que há no seu coração, uma vez que eu perceba aquilo que há no meu coração, aceite a mudança que Cristo quer fazer na sua vida. Sabe o que acontece com aqueles que vivem apenas de aparências? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, o capítulo de número 11. Quero ler com você os versículos de 12 a 14, e a gente vai saltar um pouquinho
1, de 12 a 14, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Agora vamos aos versículos 20 e 21. E dizem assim: E, passando eles pela manhã, eles haviam passado, Jesus havia proferido aquelas palavras contra a figueira, e agora eles estão voltando. Eles foram, fizeram algo que eles tinham que fazer e voltaram. Versículo 20. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Sabe o que acontece com aqueles que vivem apenas de aparência? Essa figueira, ela parecia muito ter frutos. Ela tinha folhas verdes, bonitas, em uma época que nem folhas ela deveria ter. Olharam para ela com fome e disseram: Vamos comer figos. E não encontraram. E Jesus agora amaldiçoou essa figueira porque ela parecia algo que ela não era. Repito a pergunta: o que acontece com aqueles que parecem algo que não são? Segundo essa história, essas pessoas são amaldiçoadas por Jesus. Essas pessoas secam. Essas pessoas não dão frutos. Essas pessoas podem até parecer dar frutos. Mas no grande dia, diante do tribunal de Deus, essas pessoas terão o mesmo fim dessa figueira. Eu não sei como você vive hoje. Eu não sei se você vive uma vida de hipocrisia. Eu não sei se você se esforça por ser algo que você não é. Eu não sei se você não se rende a Jesus. Eu não conheço você. Porém, Jesus conhece você. Jesus sabe perfeitamente quem você é. E você sabe se você vive de aparências. Você sabe se você é um Judas moderno. E eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje. Se você já vive como um cristão, continue assim e refaça o seu compromisso com Jesus. Mas se você não vive como um, se você vive essa vida de hipocrisia, se você vive uma vida de falsidade, o meu convite hoje: renda-se a Jesus. Abra o seu coração a Ele e peça que Ele transforme. Aceite a mudança que Ele deseja fazer na sua vida. Aceite essa mudança hoje. Porque essa é a oportunidade. Esse é o momento. Abra o seu coração. Você deseja fazer isso? Você deseja abrir o seu coração a Deus? Feche os seus olhos e oremos a Ele. Pai nosso, que estais nos céus, nós suplicamos, Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos um cristianismo sincero e honesto, conforme a Tua palavra. Que diferente dessa figueira nós possamos, Deus, gerar frutos para o Teu reino e impactar a vida de outras pessoas. Livra-nos, Deus, da vida de hipocrisia e dá-nos uma vida segundo os Teus princípios. Te suplicamos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.